Abordar a obra da artista visual carioca Sueli Farré significa adentrar num universo poético em que o espaço e a palavra entranham-se. Os títulos de seus trabalhos fazem parte da obra, quando espacializados, conferem uma dimensão de poesia visual. A intimidade revelada entre a palavra e o espaço é materializada pelo constante uso do objeto lápis, ou daquele que, de algum modo, constitui-se como instrumento da escrita, ou também da borracha, aquela que promove algum tipo de desfazimento e que, portanto, traz em si aspectos temporais. A notória inteligência espacial manifesta nas obras de Farré possui filiação nas experiências neoconcretas desenvolvidas no Rio de Janeiro durante a década de 1960. Trata-se de um legado relevante, uma vez que foi a partir deste movimento que se consolidou o exercício crítico e consciente do espaço moderno no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Importante destacar, neste contexto, a relevância exemplar dos meta-esquemas de Elliott Sica, quando, a partir de um exercício crítico tautológico, promoveu a definitiva compreensão do espaço moderno no Brasil. Mais do que isso, os meta-esquemas explicitaram a estrutura do espaço bidimensional a partir de um repertório material e imaterial, ou seja, conciliando materiais e técnicas inusitadas a partir de uma dimensão espaço-temporal. Através de linhas que eram meras ranhuras em papelão, por exemplo, apresentou novas formas de ocupação e construção do espaço bidimensional. As obras de Farré majoritariamente ocupam o espaço tridimensional, contudo, a liberdade construtiva e experimental das suas inserções espaciais cumpre-se a partir de tal filiação. A observação dos aspectos construtivo-experimentais nas intervenções de Farré refere-se ao seu modus operandi, quando, a partir de uma estética essencialista, intervém, pode-se afirmar, cirurgicamente no espaço, ou seja, suas incisões são tão precisas quanto essenciais, tão crítico-racionais quanto experimentais. Assim, é legítima também a sua filiação no que se refere ao experimentalismo amplamente desenvolvido no Brasil na década de 1970. Contudo, a singularidade da poética da artista refere-se justamente à conciliação dos aspectos construtivo-espaciais, dimensão espacial, e materiais, dimensão técnica, ou seja, seu experimentalismo é, de algum modo, regulado pela sua visão crítico-espacial. A dimensão temporal é latente na produção artística de Sueli Farré, desde questões que envolvem o espaço, assim como a extensão sígnica das palavras que, por sua vez, converte a sua obra em poesia visual.
Trata-se, portanto, de outra filiação na produção da artista, a influência da poesia concreta, desenvolvida no Brasil a partir da década de 1950. Relevante destacar que a poesia concreta estava alicerçada por questões teóricas, estéticas e filosóficas, quando rompeu com a tradição da poesia linear e discursiva, ao valorizar a imagem, o som, o espaço, a visualidade e a temporalidade. Na sua intervenção ao Aqui de 2019, Farri grava frases em baixo relevo nas paredes. Aos invisíveis que estão aqui, aos que passaram por aqui, aos gritos das partículas que estão aqui, aos caminhos que trouxeram tudo que está aqui, aos saberes transformados que estão aqui, aos prazeres que ficaram por aqui, aos invisíveis que estão aqui, aos que trabalham para que tudo esteja aqui, e finalmente aos lugares vazios deixados por cada matéria que está aqui. A matéria reboco, escavada, também foi exposta. A dimensão temporal é latente. As frases construídas no tempo passado são endossadas pela escrita arcaica. Escavar as paredes para uma escrita que alude ao passado remete a duas questões. A primeira refere-se ao genius loci, ou seja, o gênio do lugar. Na Roma clássica, daí a escrita arcaica utilizada pela artista, havia a crença da existência de um espírito que protegia todas as casas, sendo alimentado continuamente pelas interações humanas com o espaço. A segunda, referente à fala de Walter Benjamin, quando afirma: quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um homem que escava. Assim, suas frases em baixo relevo, assertivas de passado local, são expostas na sua visceralidade. Espaço, tempo, matéria, escrita e conteúdo sígnico tornam-se uníssonos, entropicamente. De outro modo, nas intervenções que Farri utiliza a linha, o lápis, a borracha ou o estilete, por exemplo, como estruturas construtivas, prevalece uma espécie de síntese da ideia-lugar, cuja essencialidade
é condição sine qua non para o desvelamento da sua estrutura. Farri utiliza princípios da física nas suas construções, vetores de direções, pesos, distâncias, equilíbrio, tensões, distensões, interseções e projeções. Suas linhas existem a partir do grafite, de elásticos distendidos, de sombras projetadas ou a partir do objeto lápis, exageradamente apontado. Tal qual nos meta-esquemas de Oiticica, que dissecou o espaço bidimensional indiscriminadamente, Farri intervém na própria estrutura do espaço arquitetônico, reestruturando-o poeticamente. Faz parte do modus operandi da artista a inserção de objetos, lápis, borracha, pregos, etc., promovendo uma espécie de entropia, quando objetos e parede, ou arquitetura, tornam-se indissociáveis. Esta operação de atravessamento do real, onde de forma nonsense objetos do cotidiano tornam-se estruturas que dialogam com a parede, o chão ou com a arquitetura como um todo, promove uma ruptura com a lógica espacial que antecede a obra. Suas intervenções, muitas vezes extremamente sutis, causam estranhamento pela descontextualização do seu repertório material. É o caso das obras Fome de Mundo e Fome de Mundo 2, quando Farri parece cortar a parede com garfo e faca. A presença de um garfo espetado na parede e de uma faca cortando a mesma promove uma transformação na superfície, ora rígida da parede, quando parece, de outro modo, macia, a ponto de abordá-la como uma refeição. Noutras vezes, o estranhamento ocorre mesmo quando existe uma lógica material e contextual, quando, por exemplo, na sua obra-objeto Caderninho de Anotações, de 2008, Farri sustenta duas pontas de lápis contíguas e opostas nas páginas abertas de um caderno. A relação lápis-caderno é natural, contudo, a forma lápis com pontas opostas incrustadas nas páginas em branco, inviabilizando uma escrita, não é. Relevante também o fato da artista utilizar a linha sombra como parte da sua estrutura à obra. A realidade da matéria lápis contrapõe-se à imaterialidade da sombra. Contudo, visto sob outra ótica, pode-se considerar a sombra também como matéria. Acorda-se perfeitamente ao pensamento de Oiticica quando desenha linhas com ranhuras
sem a presença material do grafite da tradição. Na sua obra interventiva Metalugar, de 2003, Farry constrói uma estrutura física fundada na tensão e no equilíbrio, em que as estruturas do grafite, da sombra do lápis e da aresta da parede tornam-se uníssonas, redimensionando a realidade. Existe nas suas estruturas construtivas um processo tautológico em que o material, o processo e a técnica miscigenizam-se. Ao aspecto nonsense em que materiais surgem descontextualizados das suas funções originais, soma-se também situações construtivas ficcionais. Na sua obra Fisgada, de 1996, um dos módulos de tijolos de uma parede é fisgado e, consequentemente, tensionado, transformando a sua forma original. Noutro exemplo, sua obra Levante sugere a suspensão de parte do asfalto, desvelando seu piso original de terra. A regularidade da moldura suspensa alinha-se à estrutura da paisagem em lugar. Nas duas obras, o caráter de irrealidade constitui-se como estratégia de reconstrução da realidade a partir dos seus próprios meios. Outro modo da artista enfrentar a realidade a partir de uma irrealidade localizamos na sua obra Vida, de 2019, quando apropria-se da faixa de trânsito, distendendo-a com a inserção da letra V numa extremidade e da sílaba da ao final, transformando a faixa na palavra vida. A repetição da vogal I confere dimensão temporal à palavra, ao parecer endossar o seu sentido. Como obra de arte urbana, tudo aquilo que faz parte do repertório da cidade interessa a artista. Tal qual nas suas inserções arquitetônicas, Farry localiza estruturas que possam ser transmutadas, poetizando-as. Quando o artista norte-americano Robert Irwin abandonou a pintura na década de 70, voltando-se para a prática de trabalhos que privilegiavam a experiência do sujeito pela luz e espaço, desenvolveu projetos em espaços públicos que acabou levando-o a formular conceitos sobre sites. Irwin aponta duas condições para uma arte fenomenal: a existência e a circunstância. Para o artista, a atividade artística está relacionada a um processo de racionalização entre nossa cultura, existência
e nossa presença imediata, circunstância em que a existência comporta a observação, a participação, o uso, nossa genética, nossa cultura e história pessoal, subsidiadas pelas circunstâncias. A circunstância abrange todas as condições, qualidades e consequências, fazendo do real sua existência no mundo. A produção artística de Sueli Farré, de algum modo, aproxima-se destas condições em que a existência e as circunstâncias constituem-se como parte da estrutura obra. É no âmbito da existência, por exemplo, que a sua bagagem cultural, suas filiações estéticas emergem significativamente nos seus resultados. Suas obras interventivas possuem uma lógica fundada numa geometria imanente. Trata-se certamente de uma herança das formulações neoconcretas, das formulações crítico-espaciais dos meta-esquemas de Oiticica, que, contudo, aqui não operam na sua dimensão formal, senão estrutural. É no âmbito da circunstância que a obra de Sueli Farré se manifesta como poesia. A partir de uma construção existência, a artista constrói uma estrutura-lugar, cuja dimensão temporal é reflexo de toda sorte de experiências que sua obra promove e que se agregam a ela.